Oi pessoal, tudo bem? Eu tô de volta e hoje nós vamos finalizar o assunto que nós iniciamos nos vídeos anteriores, que é sobre a pré-história. Hoje nós vamos falar sobre a Idade dos Metais, que é o último período que compreende essa fase que nós estamos trabalhando nesse momento. Se você ainda não assistiu os primeiros vídeos, vai lá, corre lá no canal ou no nosso perfil do Instagram. Vocês vão ver as duas primeiras partes, que é o Paleolítico e o Neolítico, para que vocês consigam, se vocês não tenham visto ainda, consigam acompanhar a gente aqui nessa última fase de ver como chegamos à Idade dos Metais. Então, pessoal, a Idade dos Metais compreende o período entre 3.000 anos antes de Cristo e 1.000 anos antes de Cristo. Essa fase ela vai ficar marcada pelo domínio dos metais. O ser humano, o homem, ele começa a dominar a fundição dos metais e vai passar por alguns metais específicos durante esse período. No primeiro momento nós temos o cobre, depois o bronze e depois o ferro. Nós vamos falar disso mais especificamente agora. Então, pessoal, a Idade dos Metais, ela vai ficar conhecida assim pelos primeiros utensílios de metais, né, pela produção, pela fundição, pela criação dos primeiros utensílios de metais e, consequentemente, graças a isso, o desenvolvimento da siderurgia e da metalurgia. Um dos benefícios que a gente pode listar, alguns dos benefícios que a gente pode listar, graças à Idade dos Metais, é o aperfeiçoamento, né, das técnicas agrícolas, das ferramentas agrícolas e também o crescimento populacional, que é nesse período, durante esse período da Idade dos Metais, que nós vamos ter o primeiro surgimento das primeiras cidades-estado, dos primeiros reinos, dos primeiros centros urbanos, e isso vai se dar também, vai culminar aí juntamente com a expansão desse período da Idade dos Metais. Uma coisa muito importante a gente dizer também, que vai ser durante, né, bater aí mais uma vez, vai ser durante a Idade dos Metais que nós vamos ter o primeiro período de expansão, onde os homens, os indivíduos vão querer se expandir e vão começar a ter os primeiros conflitos por terra. E aí a gente vai ver que a produção de armas, ela vai ser um dos grandes fatores aí também durante a Idade dos Metais. A produção de armas também vai estimular essa fundição, esse domínio dos homens sobre os metais. A Idade dos Metais, ela é dividida em 3 fases. A gente pode chamar de fase, que é basicamente os 3 metais que foram principalmente manuseados. Então a gente tem a Idade do Cobre, a Idade do Bronze e a Idade do Ferro. A Idade do Cobre, ela vai ser assim chamada porque o cobre vai ser o primeiro metal manuseado. Então, vai ser manuseado tanto para artefatos domésticos, como potes, copos, vasilhas e facas. Depois, para armas que facilitavam a caça, como as lanças, os facões e os machados. E armas de guerra, como espadas e escudos. Além disso, além dessas primeiras coisas que foram produzidas com cobre, nós temos também objetos artísticos, como estatuetas e máscaras, ferramentas agrícolas e um dos primeiros povos que vão dominar o manuseio do cobre vão ser os egípcios. Então, há vários exemplos hoje, né, que a gente consegue verificar que os egípcios conseguiram fazer o manuseio desse metal primeiramente. Depois, pessoal, nós vamos para a Idade do Bronze. O bronze, ele é uma mistura do cobre com estanho ou do cobre com arsênio. Acredita-se que, num primeiro momento, essa mistura aconteceu por acidente, graças ao cobre contaminado com arsênio. Acredita-se também que os primeiros povos que fizeram aí a fundição, né, o domínio do bronze, foram os mesopotâmios. E também, hoje, se fala muito dessa técnica aprimorada de fundição do bronze. O bronze ele vai precisar de chegar numa temperatura muito maior para ser fundido e ele vai aprimorar essas técnicas de fundição. Então, no primeiro momento nós temos o cobre, depois nós temos o bronze, que vai aprimorar o sistema de metalurgia e de siderurgia que já acontecia naquele período até então conhecido como cobre. Então, nós temos então até agora o cobre e o bronze, que vão aperfeiçoando as técnicas de fundição. Então, pessoal, outra coisa que nós temos que lembrar é que essa idade do bronze, e do cobre, ela aconteceu de maneiras diferentes para os povos
no decorrer dos tempos. Então, não foi exatamente no mesmo período para os mesopotâmicos, para os egípcios, para os asiáticos, enfim. Ela não aconteceu de uma maneira singular, aconteceu de várias maneiras. Então, os historiadores dividiram isso em três etapas diferentes. O bronze antigo, que é de 2.500 anos antes de Cristo até 1.900 anos antes de Cristo. Tem também o bronze médio, que é de 2.000 anos antes de Cristo a entre 1.600 anos antes de Cristo. E nós temos o bronze recente, que é de 1.600 anos antes de Cristo a 1.200 anos antes de Cristo. Porque os chineses, por exemplo, eles não passaram pela idade do cobre, eles já foram direto para a fundição do bronze. Isso é uma coisa que a gente pode levar em consideração quando a gente está falando dessas diferentes etapas em que aconteceram isso em civilizações antigas. E a última etapa dessa idade dos metais é a idade do ferro. O ferro ele vai ser fundido de uma maneira totalmente diferente, ele vai necessitar da força bruta, porque num primeiro momento não se tem os fornos que conseguem fazer isso sozinho. Então os povos vão começando a martelar, a bater, o processo de fundição do ferro antes de realmente derreter ele, transformar ele numa barra só. Tanto é que os indianos, eles vão ser os primeiros a realmente aperfeiçoarem os fornos, para que consiga dar conta a mais de 1.350 graus, que era essa temperatura que era necessária para fundir o ferro sem a força bruta. Com o domínio do ferro, começaram a ter o aperfeiçoamento, a aprimoração de várias ferramentas, principalmente que auxiliam na agricultura. Então, a gente vai ter a criação do arado de metal, a gente vai ter a criação da enxada e também outra coisa que vai acontecer é a melhoria das casas. Então, a gente vai ter uma melhoria nas moradias, nas pontes e nas fortalezas militares. Isso tudo graças ao domínio do ferro. Como que a gente pode compreender a idade dos metais? A idade dos metais ela vai aperfeiçoar a técnica, A técnica do homem vai ser aperfeiçoada. Ele vai sair das pedras e ele vai passar para o metal e esse metal vai facilitar o desenvolvimento tecnológico do homem. Então nós vamos ter a criação de cidades, nós vamos ter o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas de maneira que dá conta de mais coisa em menos tempo, Essas ferramentas elas vão ajudar o homem a fazer em um tempo mais otimizado o seu trabalho. Claro que a gente não está falando do tempo do relógio, Esse tempo que a gente conhece pós-revolução industrial. Mas isso vai facilitar a vida do homem e fazer com que ele consiga ter diferentes formas de fazer as coisas graças a essas ferramentas vindas do metal. Então, o cobre no primeiro momento, depois o bronze, depois o ferro. Claro que depois, no decorrer da história, nós vamos ver outros metais sendo utilizados, mas como novidade, como melhoria, a gente pode definir aí nessa idade dos metais. Então é isso, pessoal. Com esse vídeo, nós finalizamos essa parte da pré-história. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês assistam, se inscrevam no nosso canal. Espero que vocês tenham aí conseguido pegar o espírito da coisa. Nós também estamos tateando, os lugares que a gente vai trilhar com vocês. Mas eu espero que vocês fiquem com a gente. Se inscrevam no canal, curta lá, nos siga no Instagram, curta os IGTVs que a gente posta, interaja com a gente nas redes sociais para que a gente consiga produzir um conteúdo que vocês vão gostar bastante e que a gente vai ficar muito feliz em fornecer para vocês. Eu agradeço. No próximo vídeo vocês já voltam com a Del e daqui uns dias a gente se vê de novo, beleza? Beijão e tchau!